E, então, agora, já de imediato, eu vou passar para o nosso próximo palestrante, que é o Renan, tá? O Renan Pereira Monteiro. Ele trabalhou com o Valdinei também, tem uma história lá com o Valdinei, e hoje ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso, também de uma geração jovem, um guri brilhante, que ele tem muitas publicações internacionais, e então um pesquisador também respeitado, enfim, como todos que a gente está apresentando. Então, Renan, muito obrigado por ter participado, por ter topado, e a palavra está contigo. Beleza. Obrigado, professor Vicente, pelos elogios, pelos comentários. Gostaria muito de agradecer o convite e parabenizar você, a professora Érica, o Grupo Gate, pela organização do evento. Eu gostaria de saudar também os telespectadores. Espero que todos estejam bem nesse momento difícil de pandemia e isolamento social. Então, agradecer aí a audiência de vocês, certo? Então, pessoal, a minha palestra é sobre ciúme nos relacionamentos amorosos, uma explicação baseada em traços de personalidade. Então, eu tenho focado muito os meus estudos em personalidade, e uma orientanda defendeu uma monografia e ela gostaria de estudar o ciúme romântico, e aí atrelamos as duas coisas, ciúme e personalidade, como é que funciona, quais são os traços de personalidade que podem estar relacionados com o ciúme romântico. Então, geralmente a gente vê muito meme aí pela internet sobre ciúme, né, no Instagram, no Facebook e tudo mais, e a gente percebe que o ciúme é um tema amplamente discutido, debatido e observado com muita frequência nos relacionamentos humanos, seja amorosos ou não. Então, a gente observa ciúme entre irmãos, ciúme entre amigos, e quando acontece no âmbito dos relacionamentos íntimos, ele recebe a denominação de ciúme romântico. Então, em termos conceituais, o ciúme romântico é entendido como um conjunto de sentimentos, pensamentos e ações que têm lugar a partir da percepção, real ou imaginária, de que um rival possa ameaçar o relacionamento, né? De que o seu relacionamento esteja correndo algum tipo de perigo, né? De ser rompido. Então, a gente percebe, a partir dessa rápida conceitualização, que o ciúme não se refere apenas a comportamento, né? O ciúme é um construto complexo, é multifacetado, multidimensional, e as pesquisas têm indicado que existem 3 componentes relacionados ao ciúme. Seria o ciúme emocional, o ciúme cognitivo e o ciúme comportamental. Em relação ao ciúme emocional, são basicamente reações emocionais frente a situações que o indivíduo pode encarar como uma ameaça ao relacionamento. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de itens de um instrumento que avalia o ciúme emocional. Então, por exemplo, o participante lê esse item. Seu parceiro mostra um grande interesse ou entusiasmo ao falar com outra pessoa. E a escala de resposta, em que medida você se sente incomodado com essa situação. Se você se sentir muito mal, significa que você tem algum nível de ciúme emocional. Se você se sentir muito bem, quer dizer que você tem um nível reduzido de ciúme emocional. Um outro exemplo de item. Seu parceiro flerta com outra pessoa. Como você se sente numa situação dessa? Então, a mesma lógica. Qual é a sua reação emocional frente a uma situação dessa? A segunda dimensão, o ciúme cognitivo, são pensamentos, né? Desconfiança constante do parceiro, suspeita do parceiro a cada momento. Um exemplo de item, suspeito que meu parceiro se encontra secretamente com outra pessoa. E outro exemplo de item, preocupa-me que alguém esteja tentando seduzir o meu parceiro. Então, são pensamentos ali que a todo momento o indivíduo tem uma desconfiança sobre a fidelidade do parceiro. E, por fim, o componente comportamental. Aqui está cognitivo, peço desculpas, mas na verdade é o componente comportamental, o ciúme comportamental, que são comportamentos investigativos, buscando a manutenção do relacionamento. Então, por exemplo, faço visitas surpresas a meu parceiro apenas para ver com quem ele está, mexo nas gavetas, nas bolsas ou nos bolsos do meu parceiro. Então, são comportamentos de vigilância. Certo? Então, são basicamente essas 3 dimensões que formam aí esse construto ciúme romântico. É importante a gente
pontuar também que o ciúme ele se distribui ao longo de um contínuo, né, como as variáveis do mundo psicológico. Então, as pessoas elas podem se diferenciar em razão da quantidade de ciúme que elas apresentam. Então, vão existir variações mais brandas do ciúme, que em alguma forma também são importantes para o relacionamento, e vão haver formas mais intensas, mais tóxicas do ciúme, que pode colocar em risco a saúde do parceiro nesse relacionamento íntimo. Então, por exemplo, uma variação normal, reagir emocionalmente a uma ameaça ao relacionamento. Então, se eu perguntar para alguém, como você se sente ao saber que uma pessoa está dando em cima do seu parceiro? Né? Então, é totalmente normal, natural, o indivíduo indicar que se sente muito mal. Então, isso é um ciúme emocional. E isso demonstra que o outro é importante para mim, que essa relação é valiosa, que eu me sinto incomodado com outras pessoas que possam aí ameaçar essa relação. Já variações mais intensas e tóxicas, a gente percebe muito no ciúme cognitivo e comportamental. Então, aquela desconfiança constante, suspeitas infundadas, aquele controle e vigilância sistemática do parceiro. Então, observem aí que tem essas duas variações. Uma forma que pode ser até benéfica para a relação, mas uma forma intensa, tóxica, que pode colocar em risco o relacionamento. Então, esse lado tóxico do ciúme, a gente percebe que ele pode deteriorar o relacionamento e é um fator de risco para a saúde física e mental do parceiro. Então, imagine você numa relação onde o seu parceiro vive te controlando, vive desconfiado, desconfianças infundadas, vasculha suas redes sociais, tenta fazer login, tenta hackear suas contas. Então, é uma situação difícil, né, que pode colocar em risco a saúde mental ali dos implicados naquela relação. E mesmo tendo um lado positivo, quando esse ciúme emocional é muito intenso, ele pode gerar uma forte reação negativa para quem o sente. Isso também é prejudicial e pode ser um gatilho aí para desfechos negativos dentro da relação. Então, esses aspectos mostram claramente que o ciúme é muito importante na psicologia e áreas correlatas, o que demanda uma adequada mensuração desse construto, o que demanda estudos para entender qual é o perfil do indivíduo que tende a sentir esse nível mais intenso de ciúme. Isso é importante até para a gente pensar em estratégias de intervenção, conhecer o perfil de um indivíduo ciumento e tentar planejar, pensar em intervenções focadas em grupos específicos. Então, de forma geral, se vocês forem olhar na literatura, vocês vão encontrar uma série de estudos predizendo o ciúme. Então, aqui, resumidamente, podemos destacar o papel de variáveis demográficas, como a idade, o sexo, variáveis interpessoais também, por exemplo, a satisfação com o relacionamento, e variáveis intrapessoais, variáveis mais individuais, como os traços de personalidade, que vai ser o foco aqui da apresentação. Então, em relação à personalidade, tivemos em conta dois modelos, né? O modelo dos 5 grandes fatores, que é o modelo mais utilizado na literatura para entender a estrutura da personalidade, e a partir desse modelo vai indicar que a personalidade se estrutura em 5 dimensões: abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Só que esses traços, eles cobrem mais aspectos positivos da personalidade. Aí vocês podem pensar, mas como assim o neuroticismo é positivo? Mas se vocês verificarem, um polo oposto do neuroticismo é a estabilidade emocional, que é algo positivo. Então a literatura tem proposto, né, novos modelos de personalidade para cobrir esse lado mais aversivo, traços de natureza mais desviante. E a partir de 2002 acontece um boom na literatura com a publicação de Paulus e Williams da tríade sombria da personalidade, que o professor Valdinei comentou agora há pouco. Então, segundo esses autores, o lado sombrio da nossa personalidade pode ser representado por essas 3 dimensões: narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Então, narcisismo, um senso grandioso e realístico do self, tem senso de merecimento, baixa empatia, psicopatia mais relacionada com impulsividade, não se preocupam com a moralidade das ações, o maquiavelismo relacionado mais à manipulação interpessoal, uma visão cínica da natureza humana. Então vejam que são traços sombrios da personalidade. E só para resumir, o que caracteriza um traço sombrio? Independente do contexto e da quantidade,
o traço pode ser caracterizado como sombrio. Psicopatia, se você tem muita psicopatia, isso é ruim. Se você tem média psicopatia, isso também é ruim. Se você tem pouco, isso também é ruim. Né? Então, independente do nível e do contexto, esse traço pode representar uma ameaça aí às outras pessoas. Então, considerando esses dois modelos e o ciúme romântico, fizemos uma pesquisa, né, e participaram 283 pessoas com idades entre 18 e 58 anos. Né, a maioria se encontrava em relacionamentos amorosos. A maioria indicou ser heterossexual, de classe média baixa, e antes de responderem aos instrumentos, eles leram e concordaram com o termo de consentimento livre esclarecido, sendo que essa pesquisa tem um parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, os participantes responderam a Multidimensional Jealousy Scale, que é um instrumento construído por Pfeiffer e Wong, de 24 itens, 8 itens para cada dimensão do ciúme. Responderam também um inventário de personalidade de 10 itens, a TIP, 10 itens, 2 itens para cada fator da personalidade. Responderam também a Dark Triad Dirty Dozen, que é um instrumento para medir traços sombrios de personalidade. São 12 itens, 4 por dimensão. 4 itens para narcisismo, 4 para psicopatia e 4 para maquiavelismo. E, finalmente, considerando que a satisfação com relacionamento é um importante preditor do ciúme, elaboramos um single item, né? Perguntamos em que medida as pessoas estavam satisfeitas com o seu relacionamento amoroso, e elas indicavam numa escala de 10 pontos, 1 totalmente insatisfeito, 10 totalmente satisfeito. Então, inicialmente, fizemos uma análise de correlação para conhecer em que medida e direção as variáveis estavam associadas. Então, nesse primeiro caso do ciúme cognitivo, pessoas com maior nível de narcisismo, maior nível de psicopatia, maior nível de maquiavelismo e de neuroticismo, e pessoas com baixa amabilidade e baixa conscienciosidade vão apresentar mais ciúme cognitivo. Já para o ciúme emocional, pessoas com elevado narcisismo, maquiavelismo, neuroticismo e com baixa amabilidade e abertura vão ter mais ciúme emocional. E, por fim, em relação ao ciúme comportamental, quanto maior o nível de narcisismo, maquiavelismo, neuroticismo e baixa amabilidade, mais ciúme comportamental. É importante deixar claro que essa análise de correlação é só para a gente ter uma ideia geral de como essas variáveis estão associadas. Ela não fala nada sobre causa e efeito, só a direção e intensidade das relações. Então, para a gente dar um passo adiante nessa análise, optamos por realizar análises de regressão, para entender que variáveis podem explicar o ciúme romântico. Então, no caso, fizemos uma análise de regressão hierárquica. Regressão hierárquica porque existem passos diferentes nessa análise. No primeiro passo, incluímos a idade, o sexo, a satisfação com o relacionamento e o tempo de relacionamento como preditores. No segundo passo, incluímos os 5 grandes fatores de personalidade e no terceiro e último passo, a tríade sombria. Então, como são 3 tipos de ciúme, realizamos 3 análises de regressão hierárquica. Na primeira análise, a nossa variável dependente foi o ciúme cognitivo e observamos que sexo, idade, satisfação com relacionamento e tempo de relacionamento explicam 18% do ciúme cognitivo. Quando incluímos os 5 grandes fatores, a explicação passou para 26%. E, no terceiro e último passo, com a inclusão da personalidade sombria, teve um aumento de 32%. Então, observem que a personalidade, ela aumenta a explicação do ciúme cognitivo. Então, são variáveis importantes para entender o ciúme cognitivo. No final dessa análise, verificamos que pessoas mais neuróticas, narcisistas e insatisfeitas com o relacionamento, elas tendem a ter mais ciúme cognitivo. Na segunda análise, a nossa variável dependente foi o ciúme emocional. Vejam que o sexo, a idade, a satisfação com o relacionamento e o tempo de relacionamento explicaram 3% do ciúme emocional. Com a inclusão dos 5 grandes fatores, a explicação passou para 15%. E com a inclusão da personalidade sombria no último passo, a explicação passou para 20%. Então, mais uma vez, personalidade consegue adicionar explicação no caso do ciúme emocional. Nesse último passo, com todas as variáveis da análise, verificamos novamente que
neuróticos e narcisistas tendem a ter mais ciúme emocional. E para finalizar, em relação ao ciúme comportamental, verificamos que no primeiro passo da análise, essas variáveis, sexo, idade, satisfação e tempo, explicaram 6% do comportamento ciumento. Com a inclusão dos 5 grandes fatores, teve um incremento aí na explicação, passou para 12%. E no terceiro e último passo, também teve um incremento aí na explicação que foi significativo, passou para 24%. Então, observem que tanto para o ciúme cognitivo, quanto emocional e comportamental, a personalidade, ela adiciona uma porcentagem importante de explicação. E esse incremento na explicação é significativo. Então, realmente tem um efeito para entender esse fenômeno do ciúme. Nesse terceiro e último passo do ciúme comportamental, mais uma vez, neuróticos, narcisistas e pessoas insatisfeitas com o relacionamento tendem a ter mais ciúme comportamental. Então, a gente observa aqui com esses resultados que o narcisismo ele predice todas as dimensões de ciúme. Então, narcisistas têm mais ciúme emocional, têm mais ciúme cognitivo e têm mais ciúme comportamental. Se vocês prestarem atenção nas características que envolvem o narcisismo, fica tranquilo de vocês entenderem a lógica desse resultado. Narcisistas têm um senso de grandiosidade, eles querem ser o centro das atenções e monopolizam a atenção do parceiro. Então, vejam só, representaria uma ameaça ao ego se os parceiros o trocassem por outras pessoas, o que colocaria em risco a autoimagem inflada e irrealista do narcisista. Então, imagina o choque que seria para o narcisista ser trocado. Então, o parceiro encontrou uma pessoa mais atraente, uma pessoa melhor do que o narcisista, então isso seria uma ameaça ao ego desse indivíduo. O neuroticismo ele também predice todas as dimensões do ciúme. O ciúme ele é associado com o pensamento ruminativo, e os neuróticos eles são mais preocupados, desconfiados, ansiosos, eles vivenciam mais intensamente emoções negativas e também tem esse pensamento ruminativo. Evidências que também indicam a importância que esse traço tem para explicar esse tipo de construto, né, ou no caso o ciúme. Então vejam que nós utilizamos 5 fatores de personalidade geral, mais 3 de personalidade sombria. Compartilhando na análise de regressão, colocamos todos esses traços na mesma análise e controlando a variância compartilhada de todas essas características, verificamos que a base personalítica do ciúme seria a confluência de altos scores em narcisismo e altos scores em neuroticismo, certo? Então, esses 2 construtos, né, representam aí a base de personalidade do ciúme romântico. Então, ambos tendem a ter reações negativas frente a ameaças ao relacionamento, têm pensamentos recorrentes sobre a infidelidade do parceiro, o que os leva a comportamentos de investigação e controle do parceiro. Então, a combinação de instabilidade emocional e neuroticismo, e narcisismo, pode ser extremamente perigosa nos relacionamentos íntimos, certo? Eu, lendo artigos sobre narcisismo, eu vi que eles são mais agressivos quando sentem o ego ameaçado. Então, um ciúme é talvez uma percepção que o narcisista tem de que o seu ego está ameaçado. Isso pode ser perigoso, que pode levá-lo à agressão contra a parceira ou contra o parceiro. Então, são dados aí que merecem maior destaque, mais estudos para entendermos melhor essas relações. E para fechar, esse estudo tem limitações. Se vocês observaram a amostra de 283 pessoas, majoritariamente universitários. Então, em novos estudos, é importante contar com amostras maiores, mais heterogêneas, além de contar com outros instrumentos também. Esse instrumento de ciúme romântico ele foi construído em 89. Hoje em dia, a gente vive em um novo momento. Hoje em dia, hackeiam as redes sociais, rastreiam o celular do parceiro, então talvez é interessante pensar na elaboração de um novo instrumento com itens mais atualizados. Outra coisa, avaliamos a personalidade normal, personalidade geral e sombria por meio de inventários curtos. A TIP, que alguns autores têm criticado pela sua brevidade, e a Dirty Dozen, que considera como unidimensional construtos que são multidimensionais, como a psicopatia e o narcisismo.
Então, em novos estudos também é importante controlar mais variáveis, se atentar a variáveis contextuais, como pode ser o machismo. Outras variáveis também são importantes de serem tidas em conta nessa análise. Sadismo, outros traços de natureza sombria também. Então, ainda existe uma ampla possibilidade de pesquisa para trabalhar com esse tema no contexto brasileiro. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o convite do professor Vicente, professora Érica, e me coloco aqui à disposição para a gente conversar sobre os resultados dessa pesquisa. Aqui eu coloco algumas informações de contato, assim como o professor Valdinei, eu também estou tentando essa vida aí de influenciador digital. Então, o meu Instagram, @lip_ufmt, o laboratório que eu coordeno aqui na universidade, e lá eu coloco dicas de congressos, posto resultados de pesquisa, divulgo os artigos que temos publicado. Temos também uma página no Twitter, também @lip_ufmt, e uma página aí que eu disponibilizo os artigos na íntegra, artigos aceitos para publicação, artigos publicados, instrumentos que nós construímos e adaptamos. Então, se vocês tiverem interesse no nosso trabalho, basta seguir aí esses contatos. Beleza? Obrigada, Renan. Você teve muitas perguntas, foi uma ótima palestra. Então vamos às perguntas. A Juliana está com a pergunta: o ciúme romântico pode ou tornar-se obsessivo? Sim, Juliana. Se você for observar, por exemplo, essa questão do ciúme cognitivo e comportamental em níveis muito intensos, né, inclusive tem algumas propostas em alguns manuais, né, do transtorno delirante paranoico do tipo ciumento. Então, pode sim ter pessoas com essa característica mais obsessiva. Cabem também novas pesquisas para avaliar em que medida e extensão esse tipo mais obsessivo pode predizer o ciúme. Então, cabem novos estudos aí. A Samantha: sentir que a relação está ameaçada entra no ciúme emocional ou cognitivo? Seria mais um pensamento, né? Então, entraria mais no ciúme cognitivo. O ciúme emocional seria uma reação emocional frente a uma situação que pode eliciar ciúme. Então, nesse caso aí, entraria mais no cognitivo, né? Pensamentos de que a relação está ameaçada, de que o parceiro pode estar interessado em outras pessoas, de que ele acha outras pessoas atraentes, de que ele não gostaria mais de permanecer na relação. Então, seria mais um componente cognitivo. Existe diferença entre ciúme e amor patológico? Ou estaríamos falando do mesmo fenômeno com nomenclaturas diferentes? Samantha, ontem eu estava acompanhando a palestra do professor Vicente e ele falou num tipo de amor que é mania, né? E é um tipo de amor que está muito relacionado também com ciúme. Então, imagino que cabem estudos para verificar se realmente são construtos diferentes e compartilham alguma informação. Mas aí eu imagino que tem uma forte relação, mas eu penso que podem haver novas pesquisas para testar se realmente são coisas diferentes, relacionadas, mas diferentes. A próxima pergunta da Ana Carolina: houve algum item relacionado a situações já vivenciadas? Traumas, por exemplo? Então, Carolina, no questionário, o instrumento ele não foca, não fizemos perguntas para avaliar situações que a pessoa vivenciou, né? Talvez esses itens da escala de ciúme a pessoa já pode ter vivenciado, mas a gente não fez nenhuma pergunta específica sobre cada participante, algum trauma que ela vivenciou num relacionamento. Então, são perguntas mais estruturadas, pegamos um instrumento, traduzimos e adaptamos e aplicamos. Mas em alguns itens, certamente, algum outro participante pode ter vivenciado mais intensamente aquela situação no relacionamento e pode ter trazido algum trauma para ela. Obrigada pela resposta. Uma pergunta do professor Vicente: quais diferenças entre os tipos de ciúme, considerando apenas a variável sexo?
Então, Vicente, nesses resultados não verificamos o papel do sexo para entender o ciúme. Mas aí eu fiquei pensando em novas possibilidades com esses dados, coletar mais participantes e fazer análise de regressão separada por sexo. Então, será se o narcisismo vai ter um papel mais importante para os homens e o neuroticismo para as mulheres? Então, cabem novos estudos, testar também um papel moderador do sexo nessa relação, se a relação entre o narcisismo e o ciúme é mais forte entre homens ou entre mulheres. Então, realmente cabem muitas possibilidades de pesquisa, mas sabe-se na literatura que existe essa diferença entre sexo e os tipos de ciúme. Uma pergunta da Rafaela. Renan, e os outros transtornos de personalidade? Como seria a apresentação das 3 formas de ciúme? Nessa pesquisa, Rafaela, a gente não trata como transtorno, certo? São características de personalidade que as pessoas da população em geral também apresentam. Mas aí, certamente, essas pesquisas, esses resultados podem ser expandidos, novos estudos considerando traços de personalidade. Tem um inventário de personalidade para o DSM, que lá tem outros traços mal adaptativos, antagonismo. Então, existem possibilidades da gente explorar mais traços da personalidade e o papel que eles podem ter em relação a esses tipos de ciúme. Mas considerando esses dois modelos, Big Five e a Tríade Sombria, a neuroticismo e narcisismo foram os mais fortes preditores. Uma pergunta da Ana Soares. Ciúme é um fator que dificulta a aplicação da teoria do investimento? Ana, eu vou ficar te devendo essa resposta, né, porque eu não tenho uma leitura sobre a teoria do investimento, e aí eu vou ficar te devendo. Meu foco no momento está sendo mais em personalidade e utilizei ciúme nessa coleta também por conta do interesse de uma estudante da graduação que se aprofundou também nesse tema. Sem problemas, professor. A professora Érica Dilana, ela gostaria de ouvir um pouco mais sobre o papel da autoestima. Então, hipotetizo, né, que a autoestima poderia ter um papel importante também para a explicação do ciúme. Pessoas com baixa autoestima poderiam ser mais ciumentas. Recentemente eu fiz uma pesquisa com o uso do Instagram, narcisismo e autoestima, e a gente verificou que existe uma interação entre narcisismo e autoestima. Pessoas narcisistas, mas com baixa autoestima, elas se preocupam mais em receber feedback no Instagram, receber curtidas, visualizações. Talvez, né, seria interessante no futuro também pensar nessas interações entre essas variáveis para testar se também vai haver uma interação entre autoestima, narcisismo ou ciúme, ou também autoestima, neuroticismo. Então, imagino que realmente tem um papel importante a autoestima para a explicação do ciúme, sobretudo cognitivo e comportamental. Vamos para a última pergunta, então, do Wellington. Qual ciúme se encaixaria nos casos de pessoas que têm relacionamento aberto, onde não se importam que o parceiro tenha outros parceiros sexuais, mas se importam com os laços emocionais? Então, Wellington, pergunta interessante, e ficou até com uma possibilidade de futuras pesquisas de comparar esse ciúme em relação ao tipo de relacionamento que o indivíduo está. Casado, num relacionamento aberto, namorando. Então, acho que seria interessante também. Uma colega do grupo de pesquisa, também orientanda do professor Valdinei, ela estudou o poliamor, né, que é esse relacionamento mais aberto, que um indivíduo pode se relacionar com outras pessoas, todo mundo sabendo dessa situação. Mas será se vai haver o ciúme se a pessoa se relacionar com pessoas fora desse relacionamento poliamorístico? Então, são coisas para serem exploradas, mas, a princípio, imagino que possa haver o ciúme emocional, mas em menor intensidade o cognitivo e o comportamental. Mas sua pesquisa, sua pergunta já pode ser um pontapé inicial para uma nova pesquisa para explorar essas relações. Obrigada, Renan, pela sua palestra e pelas perguntas que você respondeu. Foi ótimo. E agora vamos ficar com o Vicente. Então, muito obrigado, Renan, adorei. Foi muito bom te ter aqui, foi muito bom também trazer esses temas de ciúme para o Congresso, que é uma área de pesquisa importante dentro do relacionamento interpessoal e que a gente trouxe pelo teu intermédio, né? E
Foi também uma palestra que suscitou bastante perguntas, bastante interação com nossos participantes. Eu agradeço bastante por tu ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, Vicente. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Você, professora Érica, o Grupo Gate. O congresso está muito legal, muito interessante. Parabéns pela iniciativa.